Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro português, e vim falar com você sobre período composto. É uma matéria longa que a gente começa agora e que vai segmentar em alguns momentos, tá certo? Não tem como estudar o período composto todo de uma vez por um fato muito simples. O período composto é uma das maiores matérias do português. Só para vocês terem uma ideia do todo, que a gente vai ver em algumas aulas, o período composto é dividido em 26 tipos de orações. E aí, isso não é para assustar você, não. É para você ter ciência do desafio que você tem pela frente no que diz respeito a se entregar a esses estudos, tá certo? Você quer passar no concurso? Tem que haver dedicação, tem que trabalhar duro, trabalhar pesado, tá certo? Vamos falar desse período composto então. Olha, para falar do período composto, não tem jeito, a gente tem que fazer uma comparação com o período simples. Período simples e período composto. Meu amigo, minha amiga que me vê agora, o período composto se difere do período simples pelo seguinte: ele é composto por mais de uma oração. Então, ele apresenta mais de uma oração. E aí a gente vai do macro para o micro. O período composto é um macro, tá certo? O que é o período simples? O período simples é aquele que apresenta apenas uma oração. Apresenta apenas uma oração. Tudo bem? Tranquilo? Olha só. E aí, o que é uma oração? Enunciado que apresenta um verbo. Correto? Enunciado que apresenta apenas um verbo é a oração. Então, por que eu estou contando para você tudo isso? Você vai medir o período composto pelo número de verbos. Tem 3 verbos, é um período composto por 3 orações. Tem 4 verbos, é um período composto por 4 orações. E por aí vai, ok? Dentro dessa divisão de período composto, deixa eu mostrar para você uma visão mais aérea do período composto. Meu amigo, o período composto pode ser composto por coordenação e pode ser composto por subordinação. Então, esse primeiro momento é só para você ter uma ideia do todo, né, do como é que funciona o período composto. E aí, eu vou norteando você para você, inclusive, conferir se está estudando certo e está estudando tudo, se não deixou passar nada. O período composto é formado, ele é composto por coordenação ou composto por subordinação. Quando ele é composto por coordenação, é porque as orações são independentes. O que significa isso, caro estudante? Se as orações são independentes, eu leio a primeira, faz sentido, leio a segunda, faz sentido, leio a terceira, faz sentido, leio a quarta, faz sentido. Isso é período composto por coordenação, formado por orações independentes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Olha só. O que é o período composto por subordinação? Ele é formado por orações dependentes.
Essa dependência, essa dependência pode ser uma dependência semântica. Como assim uma dependência semântica? Leio a primeira, preciso da segunda. Leio a primeira, preciso da segunda. Isso é uma dependência de sentido, ok? Ou ela pode ainda ser uma dependência gramatical. Leio a primeira, percebo que a segunda exerce uma função gramatical para a primeira. Ou seja, existe um grau, um nível de dependência. Pode não ser de sentido, mas é porque a segunda faz um papel de advérbio para a primeira. Pode acontecer. Tá certo? São as duas formas de dependência. E aí, continuando aqui o nosso mapa, nas coordenadas a gente tem assindéticas e sindéticas. Na subordinação, nós temos as subordinadas substantivas, temos as subordinadas adverbiais, temos as adjetivas e temos as reduzidas. Tudo bem? Se for assindética, nós só temos um caso. Certinho? Se for sindética, nós temos 5 casos de sindéticas. 5 situações. Tá certo? Isso é para você ter ciência do tamanho da sua responsabilidade com o período composto. Ok? Nada impossível. Nada. Quando você estuda caso a caso, é tudo muito tranquilo. Pode acreditar. Entretanto, você vai perceber o seguinte. Perceba o seguinte. Você vai precisar estudar caso a caso com muito detalhe. Sabe por quê? Porque quando você lê todos os casos, às vezes um se embaralha com o outro. São 26, né? Vamos somar os 26 aqui? Substantivas, são 6 casos. Adverbiais, são 9 casos. Adjetivas, são 2 casos. Reduzidas, são 3 casos. Então, quando você estuda separadamente cada um deles, você vai entender. O problema é lembrar de todos eles. E isso vai exigir de você dedicação, que eu sei que é o que você tem, porque você quer ser aprovado. Você não quer concorrer, não quer ser um participante do evento, você quer concorrer de fato à vaga. Não é isso? Então, por exemplo, dentre as sindéticas, nós temos 5 casos. Sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, sindética conclusiva, sindética explicativa, meu amigo. Tem uma classe gramatical que vai ajudar você demais a perceber se ela é aditiva, adversativa, alternativa. Que classe é essa? Conjunção. Né? São 10 classes gramaticais. Uma delas é a conjunção. A conjunção ela é atrelada ao período composto. Então você vai diferir muitas vezes se ela é uma adversativa ou uma aditiva pela conjunção. Claro, pelo contexto e pela conjunção. Nada, meu amigo, é dissociado da interpretação de texto, ok? Então o contexto ele resolve sua vida, ajuda você a encontrar soluções, tá joia? Nas substantivas, nós vamos ter substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta,
predicativa, completiva nominal, apositiva. São 6 situações. Tá certo? E aí, a dependência aqui já é uma dependência semântica. Eu leio a primeira, necessito da segunda. Apesar de que eu tenho uma oração fazendo papel de sujeito da outra, de objeto direto da outra, de objeto indireto, ok? Na predicativa, deixa eu apagar esse 9 aqui. Na predicativa, você vai ter a seguinte situação: adverbiais de causa, de tempo, de condição, de consequência, de finalidade, concessão. E aí, meu amigo, todas elas também têm representantes nas conjunções. De conformidade, de proporcionalidade, proporção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E de comparação. Mais uma vez, quem vai ajudar você nesse caso são as conjunções. Você tem conjunção de tempo, conjunção de causa, conjunção de consequência. E, obviamente, o contexto vai ajudar você. Tá certo? Temos as adjetivas. As adjetivas se reduzem a 2 situações. Adjetivas restritivas e adjetivas explicativas. Tudo bem? Nas reduzidas, nós teremos 3 casos. Reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio. Então, até para você se organizar, tudo isso precisa ser visto e muito bem visto por você. E a gente vai fazer isso ao longo do curso, tá certo? Isso aqui é um panorama do período composto, tendo em vista que a diferença entre período composto por período simples o período simples só tem uma oração. O período composto tem mais de uma. O que é uma oração? É um enunciado que tem um verbo. Então, eu sei que o período é composto quando ele tem mais de um verbo. Lembrando que o período composto se divide em composto por coordenação e composto por subordinação, tá certo? Dentre as coordenadas eu tenho assindética e sindética. Se for sindética, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Se for assindética, só tem uma situação, que é quando não há conjunção. Aí aparecem as subordinadas substantivas. Objetiva direta, subjetiva, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Aí vem as adverbiais: tempo, condição, causa, consequência, finalidade, concessão, conformidade, proporção, comparação. Adjetivas reduzidas, adjetivas explicativas e restritivas. Agora sim, reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Tá certo? Esse é o panorama do período composto. Daqui para frente a gente vai segmentar e ver cada situação, ok? Obrigado, bons estudos!